Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Marcos Vinícius e olha só, se você tem a curiosidade de saber como que funciona as características dos temperamentos nas crianças, como é que através do comportamento delas a gente consegue pegar os temperamentos, fica nesse vídeo que eu vou compartilhar a minha experiência que eu tive durante anos em sala de aula e ali eu usava os temperamentos a meu favor para eu lidar da melhor maneira possível, facilitar a minha comunicação com elas. Inclusive, eu vou fazer um vídeo explicando sobre a teoria dos 4 temperamentos. Mas hoje eu vou falar especificamente como que se dava esses temperamentos no dia a dia, que é de forma espontânea. Vamos lá. Vou começar com o colérico, ele me dava um pouquinho de trabalho. Uma das coisas que eu percebi pelo comportamento dele era o seguinte: bateu, levou. Ele tinha uma dificuldade em relevar algumas coisas em momentos de divergência, principalmente quando ele se estourava. Mas ele era muito bateu levou. Eu via que ele precisava fazer um esforço maior do que outros temperamentos para se segurar. Né? Então ele já queria já ir até já sair batendo. Não gostou e pum! Ele não é muito de levar desaforo para casa. Um outro ponto era a determinação que ele tinha. Ele era muito determinado, principalmente quando se fala em desafio. Até porque o colérico ele encara a vida como um desafio. Ele gosta disso, ele gosta de problema, ele gosta disso. E aí ele vai com toda a determinação e força para aquilo. Era um dos pontos também que eu observei. Então, assim, eu chegava com uma atividade, gente, tô com um desafio para hoje, para quê, irmão? Aí e às vezes eu levava uns desafios propositalmente que ele não iria conseguir dar conta. Porque eu via que ele dava conta, e às vezes eu trazia propositalmente, né? Pra ele também saber lidar com as coisas que ele não dá conta, né? Trabalhar isso nele. Às vezes, um momento ou outro, eu trazia algumas coisas nesse sentido. E aí, depois, com o passar do tempo, ele ia conseguindo alcançar. O último ponto também que eu estava percebendo também, pelo comportamento dele, é essa disponibilidade dele de fazer algo de modo geral. Então, pode ser de fazer o desafio na aula, mas também pode ser para ajudar. Por mais que ele tenha essa coisa do bateu, levou, que ele não lida muito bem com divergência, mas, cara, ele não pensa 2 vezes em ajudar. Às vezes, eu pedi alguma coisa, ele era o primeiro a levantar a mão e já de prontidão. Às vezes eu nem precisava pedir, ele já estava trazendo algo que ele já sabia que eu ia usar no determinado momento da aula. Esse é o colérico. O segundo, eu vou no fleumático. Eu vou no que é um ao contrário do outro. O fleumático, ele é o oposto do colérico. Então, o fleumático não é o bateu levou. Pelo contrário, o fleumático, cara, ele prioriza a paz dele, a harmonia. Ele tenta apaziguar. Ele tá fugindo desse tipo de problema. Ele não é muito disso. Né? E, inclusive, também, ele não é de muito prontidão e de gostar de muito desafio. Ele gosta um pouco mais da zona de conforto, de fazer as coisas no tempo dele ali, tranquilão, sabe? Ele não tá naquele de tipo, enquanto o colérico já levantou 5 vezes, depois que ele fala, não, tudo bem, eu posso ajudar. Mas ele é mais na dele, ele não tá nessa vibe de pra ontem, sabe? Ele tá mais na vibe de calma, que eu vou fazer, mais calma, né? E, mas assim, ele tem uma coisa também que eu acho muito interessante. O fleumático, quando ele gosta de algo, cara, ele fica com aquela calmaria dele ali, vendo sobre aquilo, lendo sobre aquilo, ele fica ruminando o conhecimento ali dentro dele. Isso é incrível. Quando a gente fala de perfil comportamental, ou seja, é os temperamentos voltados para o trabalho, para o adulto, no ambiente de trabalho, o fleumático ele acaba sendo aquele que vira especialista no que faz, porque ele tem aquela paciência que, na verdade, para a gente se dedicar a algo, a gente precisa de ter paciência, porque num determinado momento na caminhada, a gente vai querer perder o foco e, enfim, a gente não vai querer ter tanta consistência, né? Porque é difícil a gente manter a constância, essa é a palavra que eu queria achar, constância. E ele tem isso na medida que ele gosta, né? Então, assim, ele não tem aquela coisa de tipo pra ontem do colérico, né? Mas ele tem aquela calmaria para ir resolvendo as coisas. Sem contar a hora de comer, a hora preferida dele. Ele gostava. Normalmente eu sempre percebi isso, né? Adorava aquele momento de comer, que é um momento prazeroso, que é um momento onde o corpo também fica numa zona de conforto. É confortável para o corpo também estar comendo. Esse era um pouquinho
do fleumático. O terceiro, o temperamento melancólico. A gente já ouviu essa palavra no dia a dia, né? Tipo, melancolia. Com certeza a gente já deve ter ouvido. E, na verdade, é isso. O melancólico, ele é profundo, sensível. Esse sensível é nesse sentido aqui. Na medida que você lê um livro e você é bem profundo, você se entrega àquele livro ali, você está sensível a ser afetado por ele, influenciado por ele, enfim. Assim como você ouve uma música. Se você se entrega para aquela música, ou seja, se você é sensível, profundo naquela música, né, você está sujeito a ser afetado por ela, influenciado por ela. Só que isso é em todo o âmbito. É na conversa, enfim, ou seja, nas relações. E tem uma das características também é o seguinte, né? Você acaba sendo intenso no que você se envolve ou o que acontece. Um aluno meu melancólico, quando ele cai, se machuca, cara, é um show. Tipo, ele ralou o joelho, mas o jeito que ele age, meu irmão, fraturou o joelho. Chama a ambulância interna, que só assim pra resolver. Ele acaba sendo intenso. Mas ele tem uma característica interessante de ser profundo, que quando eu contava história, ele tava, caraca, será que o personagem tá bem? Será que tá tudo ok? Sabe? Quando ele fazia um desenho, ele ia no sentimento da história, ele ia bem profundo. Mas também ele tinha uma crítica também, uma autocrítica. Ele sempre estava inclinado a ter uma crítica no sentido de, será que o desenho ficou bom? Ficou bom esse desenho? Como eu já estava atento, já sabia, eu falei, meu querido, ficou maravilhoso. E amanhã pode ficar melhor ainda, porque a cada dia que vai passando a gente vai aprendendo a desenhar melhor. Né? Então eu já sabia que eu tinha que ficar um pouco atento nessa coisa dele ser profundo, dele se envolver demais e por ele se envolver demais, ser profundo demais, é capaz dele se cobrar também um pouco demais. Então eu já ficava atento nesses insightzinhos que ele vinha me dando. E se você está gostando desse vídeo, não deixa de curtir e se inscrever no canal. Vai me ajudar bastante, principalmente porque eu estou começando agora, então vai me ajudar bastante, tá bom? Mas vamos lá, vamos pro vídeo. E por último, o sanguíneo, que é o contrário do melancólico. Então se o melancólico era profundo, mais sensível, o sanguíneo ele já é superficial. O sanguíneo ele não vai estar perguntando, será que esse desenho tá bom? Será que o personagem tá bem? Ele vai fazer, eu acho que não, acho que já tá bom já, e já tá pensando na próxima coisa que ele vai fazer. Entendeu? Inclusive até na hora de se machucar. Enquanto o melancólico fraturou o joelho por causa de um ralão na cabeça dele, o sanguíneo já chora e mais daqui a pouquinho ele, já tá tudo certo já, e já esqueceu e por aí vai. Ele é mais do prazer. E ele acaba sendo disperso também. O sanguíneo ele é mais disperso. Inclusive, eu já sabia que eu não podia deixar meu aluno sanguíneo próximo da janela, porque se passasse um passarinho, qualquer coisa, ou alguém falando, ele é facilmente dele se distrair. Até porque, pensa comigo, alguém que é profundo, ele vai focar ali, ele vai prestar atenção naquilo e tal. E se o sanguíneo ele não é profundo, pelo contrário, ele é superficial, então justifica o fato dele ser disperso, porque ele está sempre se preocupando com coisa nova, dando mais atenção com coisas novas, seguindo a vontade e o prazer dele, e do que se concentrar em algumas coisas por muito tempo. Então, na maioria das vezes, ele vai estar sempre pegando coisas novas. E gosta também muito de comunicação, de conversar, ele gosta de estar lidando, né? Quando a gente traz para o perfil comportamental, falando para os adultos no meio de trabalho, é o cara que ele não vai ter muita paciência para ficar no computador, de vendo planilhas e detalhes, coisas que você tem que ficar ali com consistência, foco por muito tempo. Ele, preferia estar 1000 vezes falando, fazendo um atendimento, ou estando na rua, conversando e tal. Enfim, é um tipo de trabalho que para ele não rola tanto. Então, para o sanguíneo, é assim, ele gosta de estar brincando, de estar fazendo, não sei o que, já está pensando na próxima brincadeira. Bom, esse é o sanguíneo. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado. Deixa aqui nos comentários se você conseguiu identificar alguma criança que você lida, ou filho, enfim. E também se você gostaria que eu fizesse uma parte 2 desse vídeo, voltado só para os feedbacks de como lidar. Porque na verdade, se você entende, você já meio que antecipa, porque você já sabe como é que vai ser um pouco da reação dele. Então você consegue ter algumas ferramentas ali para você poder estar lidando da melhor maneira possível no dia a dia. No modo de falar e de agir e por aí vai. É isso. Até o próximo vídeo, gente.